Celso. Agora eu vou passar a palavra ao Adriano Correia, representando a ANPOF. Bom dia a todas e todos. Eu queria saudar os deputados, na pessoa da deputada Sami, agradecer o convite, a deputada Margarida Salomão. Falo aqui em nome não apenas da ANPOF, mas também das associações de ciências humanas, no sentido também de destacar a relevância para a nossa área do CNPq, o CNPq, em geral, mais associado à ciência e tecnologia, mas nós não pensamos a ciência e o conhecimento compartimentalizado desse modo, como já foi destacado, inclusive pelo professor, pelo doutor Luiz Davidovich. Há uma compreensão de que o risco não só orçamentário, mas a existência mesmo do CNPq ameaça todas as áreas do conhecimento e coloca em questão a nossa expectativa de futuro. O que a gente pode esperar em termos de impacto social, de impacto de transformação na vida das pessoas, não apenas econômico, mas também na formação de recursos humanos. Eu queria destacar que, para além das bolsas, é bastante decisivo também para todas as áreas, para nós, inclusive, o corte ou a suspensão dos editais que financiam os eventos. O edital que estava para ser implementado e o próximo, que eu tinha, inclusive, uma proposta lá, está suspensa, mas só para dizer que há, de um lado, uma demanda por internacionalização, inserção social, uma demanda por comunicação com a sociedade, e esses eventos são importantes não apenas em termos da integração do conhecimento, da produção do conhecimento, do diálogo entre os pesquisadores, mas também para a visibilidade da pesquisa, com o diálogo com a sociedade. Mas eu queria, antes de tudo, focar a minha atenção nos cortes das bolsas. Talvez seja um tanto difícil para quem não é da área acadêmica ou da pesquisa vislumbrar o impacto que isto tem no futuro da área. Mesmo que nós recomponhamos o orçamento, esta casa, por exemplo, que é de onde a gente espera, na verdade, que pode sair alguma solução razoável para este caso. O impacto nisto que também foi mencionado pelo doutor Davidovich, o impacto naquilo que tem a ver com o próprio projeto de um jovem estudante de planejar ser um pesquisador. Ou seja, assumir, desde o ensino básico, desde a graduação, a expectativa de se dedicar à pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. Ontem, eu dei aula, eu sou professor na Universidade Federal de Goiás, saúdo o meu reitor aqui, o professor Edvar, e perguntei para os meus alunos o que vocês acham que eu deveria falar aos deputados e chamar a atenção deles. Eles disseram algo do gênero. Duas coisas eles disseram. Digam que, para a gente, R$ 400 faz toda a diferença. E no caso da iniciação científica. E digam a eles que isto é uma quantia ínfima, se considerar em termos de pesquisa e de formação nossa. E foi isso que eles pediram para dizer, e eu estou dizendo aqui. Mas eu queria chamar a atenção primeiro para isso. Quando nós suspendemos bolsas, principalmente na pesquisa básica, mas também na pesquisa mais na área tecnológica, nós estamos colocando em risco, por um montante de recursos que, do ponto de vista do orçamento, é ridículo, o que está em jogo na subsistência das atividades do CNPq é ridículo, considerando o orçamento, bilhões e bilhões que foram investidos no passado em pesquisas que estão em andamento e que podem ser interrompidas pela ausência de pesquisadores, pela ausência de insumos, pela inviabilidade de funcionamento de laboratórios. Não se trata simplesmente desse montante que nós estamos colocando aqui como emergencial para fechar o ano, para cumprir as necessidades básicas do CNPq. Isto é impagável, principalmente se nós considerarmos o impacto disso no futuro. Ou seja, o quanto estas pesquisas prejudicadas ou interrompidas afetarão as pesquisas vindouras, porque o sistema de pesquisa ele é todo intercalado, envolve as diversas áreas do conhecimento, envolve a produção da ciência básica, etc. Ou seja, temos de ter noção do quanto o sistema ele é interligado e o quanto
isso, o montante do prejuízo, em termos estritamente econômicos, técnicos, se vocês quiserem, é muito maior do que o que está sendo colocado como recursos emergenciais. Segunda questão que eu queria chamar a atenção, se pensarmos na pesquisa e na atuação do CNPq no financiamento, principalmente das bolsas, na universidade, o dano, em termos da permanência dos alunos na universidade, é extraordinário. 70% dos alunos das instituições federais de ensino superior pertencem a famílias cuja renda mensal per capita não ultrapassa um salário mínimo e meio. E, acreditem, R$ 400 faz toda a diferença para esse aluno. Não apenas a experiência de realizar uma pesquisa com um pesquisador experiente, preparar-se para uma carreira na pós-graduação e na pesquisa posteriormente, faz toda a diferença para esses alunos a bolsa enquanto recurso de manutenção, para pagar o transporte, alimentação, etc. Isso não pode ser também mitigado, principalmente considerando o montante de recursos que está em jogo. Eu acho que eu lembro, quando eu era estudante, por exemplo, do nível médio, que via na TV as propagandas do jovem cientista, por exemplo. Eu estava no interior do Brasil, a uns 500 quilômetros de qualquer universidade. E aquilo despertava aquilo que o professor, mais uma vez, Davidovich mencionou, sonho. Aquilo parecia algo muito interessante para mim como estudante. Quem é que vai querer se dedicar a uma carreira tão instável, precarizada, em termos, inclusive, de recursos de sobrevivência, como essa nossa está se tornando? Assim como a carreira de professor está sendo vilipendiada, a de pesquisador está se tornando inviável. E, sem esse desejo, esse sonho de a gente se dedicar ao conhecimento, a fazer pesquisa, a produzir para a sociedade, não apenas aquilo que chega diretamente como um objeto à mão de um consumidor, por exemplo, que, frequentemente, é a extremidade de uma pesquisa imensa, em cuja base está uma pesquisa, por exemplo, que não produz coisa nenhuma a não ser conhecimento. Então, acho que isso é importante chamar a atenção também. E um último elemento que eu queria chamar a atenção é a dificuldade de entender qual é o projeto. É difícil entender o que está em jogo no caso específico do CNPq. No caso do MEC, temos clareza de que há uma orientação ideológica, de que há interesses do mercado, há interferências várias no sentido de enfraquecer as universidades públicas, tal como elas funcionam. Mas qual é o projeto para o CNPq? O que está em jogo, além do abandono da ciência nacional? Não me parece que faz qualquer sentido quem está sendo atendido quando uma instituição como essa está sendo destruída desse modo. Eu penso que, e aí, para finalizar, o governo é, antes de tudo, o lugar dos que venceram. Mas o parlamento é a casa de todos. Estão aqui todos representados. E eu acho que essa imagem de que é uma casa do povo não é uma idealização ingênua. Tem a ver com o jogo dos poderes, do equilíbrio necessário, da defesa dos pontos de vista que foram eleitoralmente derrotados, majoritariamente. Eu acho que tudo isso tem de ser chamado ao parlamento, porque é aqui que nós podemos esperar que seja resgatado esta instituição, não apenas esses recursos que são necessários para fechar o orçamento, para funcionar minimamente, cabe notar, porque não está em jogo a recuperação do CNPq ao montante de recursos com que ele funcionava em 2014, por exemplo. Né? Está em jogo fechar o ano com a mínima dignidade, como mencionou o professor Pancera. Então, eu penso que o que está em jogo é a dignidade da pesquisa e a conexão entre essa pesquisa e o desenvolvimento nacional, entre a soberania nacional. Está em jogo nossa soberania. Está em jogo a dignidade do conhecimento, da formação de recursos humanos, da integração à sociedade. Uma fala escatológica do mandatário da nação custa para nós mais do que o orçamento do ano do CNPq. Essa é a nossa dignidade como pesquisadores? É a isso que nós vamos ser relegados como pesquisadores? Eu acho que o ponto em que nós estamos é um ponto emergencial, mas que também aponta para uma falência
do modo como a ciência tem sido tratada em nosso país. E eu acho que o parlamento não pode, como a Casa do Povo, permitir que o povo seja prejudicado nessa medida por esse tipo de expediente. Obrigado. Muito obrigada, Adriano. Agora eu vou passar a palavra a Flávia Calé, representando a Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação. Para o senhor Adriano Correia e, em seguida, para o senhor Luiz. Eu vou falar bem rápido. Eu agradeço a deputada Natália. Eu queria agradecer o convite da deputada Sâmia. Tomo a palavra nesse momento apenas para registrar que a filosofia, as ciências humanas estão sob um ataque cerrado, estão sendo caricaturados, difamados, como um expediente, inclusive, para atacar a universidade como um todo. Mas eu queria concluir com uma distinção que eu considero importante para o tema que está no debate, que é uma distinção muito antiga, uma distinção que o Aristóteles trouxe à tona, que é a distinção entre o técnico e o prático, entre aquilo que é da ordem dos meios adequados para realizar um determinado fim de modo eficaz e a definição sobre os fins. A economia, o Ministério da Economia não deveria estar na posse do processo de deliberação acerca dos fins, da alocação de recursos. Isso é uma questão política de primeira ordem. O que o Ministério da Economia, o Executivo, tem em suas mãos é o modo mais adequado de realizar os fins que são politicamente determinados por esse Parlamento e pelo povo. Eu acho que essas distinções, eu acho que são importantes porque há também uma caricatura do conhecimento como um todo e a gente não pode abrir mão de considerar que, em todas as suas manifestações, o conhecimento pode ter relevância social e pode contribuir para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Adriano. Passo a palavra para as últimas considerações finais para o senhor Luiz Davidovich. Eu quero agradecer também muito essa audiência pública. Eu acho que foi uma manifestação muito importante do Parlamento.